antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui, né? O convite da professora Vânia me honra muito, mas queria dizer também que eu cheguei hoje do Rio de Janeiro às 7h30 da manhã, então estou ainda assim, tanto ou quanto fora ainda de foco, mas como o assunto é extremamente da minha... daqueles assuntos que dizem muito a gente, né? Então eu acho que mesmo com todo possível jet lag, o possível cansaço, que eu não consigo dormir em avião de jeito nenhum, eu acho que dá para eu desenvolver aqui o que eu gostaria de falar para vocês. Ana Paula. Antes de mais nada, senta aqui. Senta aqui que eu passo para cá. Tem lugar? Zero. Vai passar para cá. Eu acho que antes de falar da minha... Chega a Ai, que bonito isso aqui. Lindíssimo. Lindíssimo. Eu acho que antes de falar, como a Vânia pediu, da minha trajetória aí, em termos de professora e pesquisadora, né, eu acho que é importante eu falar de Monteiro Lobato, porque o Monteiro Lobato, ele realmente é uma figura que vocês podem ter ouvido falar, mas talvez não conheçam exatamente a importância de Monteiro Lobato no contexto, e aí eu não vou falar da literatura brasileira não, da cultura brasileira, né? Porque eu entendo que quando a gente fala em literatura, a gente não pode considerar a literatura fora da cultura. Então eu coloco sempre, até nas minhas dissertações e teses, quando os alunos falam sobre o autor, eu prefiro que eles coloquem na cultura brasileira do que no contexto da literatura brasileira, porque eu acho que é uma coisa muito mais abrangente e, sem dúvida alguma, a literatura está incluída na cultura, né? Então a gente não pode separar. Bom, Monteiro Lobato, ele sempre foi, pessoalmente, muito polêmico. Então, em razão desse temperamento, né, muitas coisas aconteceram com Monteiro Lobato, que às vezes a crítica, às vezes os próprios biógrafos, os próprios teóricos de Monteiro Lobato, cada um tem uma visão diferente de acordo com a sua perspectiva e de acordo com a sua ideia, né, a interpretação que fazem sobre as ações e a própria obra do Monteiro Lobato, né? Uma das coisas mais polêmicas ligadas ao nome de Monteiro Lobato, que eu acho que os professores de literatura... São todos professores de literatura aqui? Não. Tem outras... Tem outras áreas. Outras áreas, tá. Mas, principalmente professores de literatura, mas eu acho que das outras áreas também já deve ter ouvido falar, que o Monteiro Lobato teve um papel, assim, fundamental na Semana de Arte Moderna da literatura brasileira, né? Que ele foi alçado ao grande vilão da Semana de Arte Moderna pelas críticas feitas a Anita Malfatti, né? Uma dos grandes ícones da Semana de Arte Moderna, e a crítica dele ao trabalho dela, que aliás acabou promovendo a Anita Malfatti em vez de prejudicar, não só a Anita Malfatti, mas todos os autores do modernismo, que o Monteiro Lobato era radicalmente contra os ismos na literatura. A grande questão aí é exatamente essa, né? Então, a partir daí, todos os que escrevem, todos os teóricos, todos os que estudaram a obra, né, eles se apegam, concordando ou não, com essa ideia sobre o que ele prejudicou ou não, ou ele deu um impulso ou não, positivo ou negativo, à Semana de Arte Moderna. Uma outra coisa importante a falar, antes de eu falar das cartas, é que o Monteiro Lobato, ele é conhecido principalmente no Brasil
e eu gostaria de dizer no resto do mundo, mas eu acho que isso não acontece muito, pelo menos na área, né, da leitura, da literatura infanto-juvenil, ele foi o grande ícone, fundador da literatura infantil brasileira. Porque até então, até 1921, quando Monteiro Lobato publicou Renações de Narizinho, que foi uma revolução em relação à literatura infantil, e quando eu falo revolução, é porque a revolução se deu em temas e linguagem. Porque até Monteiro Lobato, o que havia eram as traduções, as adaptações dos contos de fada, dos contos europeus, né? E o que havia também eram aqueles textos, aquelas obras, que eu não sei se a gente pode considerar literatura, eu acho que não vem ao caso agora fazer essa crítica, mas de autores que viam que era importante determinados livros para crianças de ordem puramente moral, e tratando a criança não como um ser independente, mas como um adulto em miniatura, né? E tratando a criança como se o que fosse importante era respeitar pai e mãe, era escovar dente todos os dias. Então, a literatura que havia na época era essa. E quando Monteiro Lobato surgiu em 1921, com a personagem da Emília, que era irreverência, crítica, né, ao extremo, realmente foi muito mal visto por uma grande parte da sociedade, principalmente os colégios religiosos, que queimavam os livros de Monteiro Lobato, né, porque achavam perniciosa a sua influência para as crianças, né? Porque as crianças do sítio do Pica-Pau Amarelo, elas tinham total independência, elas tinham voz, elas se declaravam, se proclamavam, né, detentoras de um saber, de uma opinião, né? Então, isso foi muito complicado, mas, como eu disse, em temas e linguagem, a grande revolução, porque o Monteiro Lobato colocou nos seus livros o Brasil. Tanto é que vocês devem saber que aquele personagem Jeca Tatu, que é uma das criações de Monteiro Lobato, que os críticos que apoiam Monteiro Lobato dizem que exatamente as mazelas do Jeca Tatu nós, no Brasil, temos até hoje no interior, porque é o homem do campo, mas é o homem atrasado, o homem que não está aberto às novas situações, né, que possam melhorar a sua vida. Então, o personagem do Jeca Tatu, ele representa, né, esse Brasil atrasado e com todas as mazelas, né, da falta de infraestrutura, da falta de condições, de uma vida de mais qualidade. Então, o Monteiro Lobato colocava isso nos seus livros. E temas essencialmente brasileiros, porque ele vai tratar da cultura popular, né? Vai colocar a cultura popular num patamar importante, e não só com cucas, com iaras, com outros seres fantásticos, e não só duendes, fadas, né? Esses seres fantásticos, mais de uma literatura estrangeira, né? Então ele coloca isso no centro da questão, e também com uma crítica muito grande a respeito, né? E a linguagem absolutamente irreverente. Por meio da Emília, principalmente, ele cria, ele resgata, os neologismos, os estrangeirismos, uma sintaxe toda própria, e realmente isso na época era um pouco atemorizador, porque todo o classicismo, toda aquela preocupação, né, era deixada de lado, e ele realmente não se importava com isso. Uma outra coisa importante é que a literatura para adultos do Monteiro Lobato, ela é reconhecida, e aí ela é reconhecida não só no Brasil, mas em alguns países estrangeiros. São os seus contos.
Os contos de Monteiro Lobato são assim importantíssimos, principalmente em 3 livros europeus, Negrinha e Cidades Mortas, que tem uma carpintaria realmente fantástica, né? Dos contos da lusofonia, eu faço a leitura crítica do colocador de pronomes, que é exatamente o colocador de pronomes, é que ele faz a crítica toda ao problema de se colocar o pronome na ordem devida, ao excesso de gramatiquice, à preocupação com a nomenclatura, né? Então, nesse livro, nesse conto Colocador de Pronomes, é assim, fantástica a posição que o Monteiro Lobato escancara, né, sem o menor pudor, sem a menor preocupação, né, de mascarar o seu posicionamento, a sua atitude. Bom, então, isso é mais ou menos o Monteiro Lobato. Antes de falar nas cartas, né, nesse gênero epistolar aí, hoje meio deixado de lado com o advento da internet, né, é difícil atualmente, eu acho, a gente escrever cartas para alguém. Até bilhetes fica difícil da gente escrever, que fará cartas. Mas eu acho que na literatura brasileira e na literatura portuguesa, aliás, na literatura universal, né, as cartas têm um lugar, o gênero cartas, né, esse gênero epistolar, tem um lugar importantíssimo, porque por meio das cartas eu acho que o escritor se revela, né? Ele é muito mais natural e muito mais espontâneo do que por meio da sua obra literária, né? Então, nós temos cartas fantásticas aí de escritores, de filósofos, que realmente é uma descoberta fascinante quando a gente se dá ao trabalho de tentar conhecê-los. Então, o que a Vânia tinha pedido, eu comecei a setiete, porque o nome é esse, né, do Monteiro Lobato, porque eu acho que na obra do Monteiro Lobato a gente tem tudo, vai encontrar tudo, principalmente nas cartas. Todas pode ser polêmico, mas a gente encontra lá todas as possíveis definições ou interpretações ou compreensão de arte, de estética, de linguagem, de estilo, de língua, né, de leitura, de literatura. Então é bastante interessante. Mas quando eu era pequena, a minha mãe lia os livros de Monteiro, quando eu ainda não sabia ler, a minha mãe lia os livros de Monteiro Lobato para mim. Começou por Renações de Narizinho, e no meio da coleção eu comecei a ler, e aí eu lia, era eu que lia. E eu realmente sempre fui encantadíssima por aquele mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E fiz uma dissertação de mestrado sobre Monteiro Lobato, e depois a minha tese de doutorado foi sobre Ana Maria Machado, que atualmente é da Academia Brasileira de Letras, e se diz uma digna filha de Lobato, porque ela recebeu toda a herança na literatura infantil, em termos do tratamento crítico, da voz da criança, dos temas sociais, né? Então, eu falo sobre ela na minha tese. E, querendo descobrir mais coisas sobre Lobato, eu resolvi mexer num gênero, cartas, e em textos que eu nunca tinha lido antes, que são exatamente essas cartas, que tem o nome de Barca de Gleire, que são em 2 volumes. A Barca de Gleire, ela saiu em 1944. Em 1944. O que é a Barca de Gleire? A Barca de Gleire, pasmem, é uma correspondência de 1903. Calculem o que representa isso, de 1903 a 1948, ao seu maior amigo de faculdade, Godofredo Rangel, que foi ser juiz numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. E o Monteiro Lobato nunca mais esteve fisicamente com Godofredo Rangel. Mas eles se correspondiam
fartamente, porque são 2 volumes, né, bastante alentados, né, com frequência, com muita frequência, onde eles falavam de absolutamente tudo, tudo que vocês possam imaginar. O que eu acabei de dizer, que nos interessa mais profundamente, pelo menos nós da área de humanas, de uma maneira geral, né, que é literatura, leitura, arte, estética, estilo, né? Fala sobre conto, fala sobre romance, fala sobre crônica, fala sobre as opiniões pessoais dele, fala sobre os escritores, os estrangeiros, os clássicos, fala sobre os escritores brasileiros, fala sobre os escritores portugueses, que nós vamos ver aí nos textos, né? O grande exemplo para ele era Camilo Castelo Branco. Ele era apaixonadíssimo por Camilo Castelo Branco, né? E por Machado de Assis também. Então, Monteiro Lobato, ele realmente, nessas cartas, ele se desnuda, porque são memórias, na verdade, né? Há um tipo de linguagem totalmente sem uma censura. Dá para a gente perceber que aquilo não tem nenhuma censura. Ele fala realmente a sua opinião sobre as coisas, né? Não se preocupando, e isso lhe valeu inúmeros inimigos ao longo da vida, justamente porque ele falava de certos personagens, inclusive personagens muito conhecidos, muito públicos, né? Sem o menor pudor, ou sem a menor preocupação que aquilo pudesse ferir ou agredir verbalmente ninguém, né? Alguém. Então, essas cartas realmente elas têm um valor documental imenso, porque elas retratam uma época, inclusive, 1903 a 1948. Ele morreu em 1948, Lobato. Essas cartas, pouco tempo antes dele morrer, inclusive ele fala nas últimas que ele sabe que ele está morrendo, né? Mas ele insiste, as cartas ficam pequenininhas, ficam poucas, ele não desenvolve tanto, enfim. Assim, um admirável rol de situações, de personagens que a gente fica conhecendo e que a gente fica em dúvida, claro, porque quando a gente lê, há uma tal intensidade na maneira como ele coloca as coisas. Ele sempre foi uma pessoa muito intensa, né? Que às vezes a gente realmente não concorda. Eu não concordo com várias coisas que ele coloca ali, mas é muito interessante para a gente refletir, porque coloca o dedo na ferida de determinadas coisas que a gente às vezes deixa de lado, e eu acho que isso é muito importante, né? Inclusive o pretenso racismo que algum tempo atrás, pelo menos lá no Brasil, foi assim falado, né? Levantou-se a polêmica do racismo Monteiro Lobato, porque ele chama a tia Anastácia de nega beiçuda e de não sei mais o que, essas coisas todas. Em alguns momentos a gente fica em dúvida mesmo se aquilo era uma contextualização ou ele realmente tinha preconceito, ou enfim. Mas eu acho que a leitura delas é que vai ditar para cada um, né, de acordo com o que lê, a sua opinião. Então, a Barca de Gleire, ela se inspira, Gleire, né, num pintor inglês chamado Charles Gleire, por isso que tem esse nome, a Barca de Gleire. E essa pintura é muito interessante, porque é a pintura de um navio, de uma barca que está saindo de um porto, né? Então é como se ela navegasse para o infinito. Ele chama a Barca de Gleire porque ele não sabe onde ela pode ir, né? Então ele embarca em tudo aquilo que ele escreve, e ele dá o nome de A Barca de Gleire, por isso que tem esse nome. Inclusive, tudo isso eu aprendi, porque foi só quando eu comecei a pesquisar. Essa pesquisa foi minha tese de pós-doc pela PUC do Rio Grande do Sul,
sobre as cartas, essa correspondência do Monteiro Lobato com o Godofredo Rangel. Bom, então eu já falei para você sobre todos os assuntos que estão presentes na Barca de Gleire, né? E eu trouxe, porque é muito grossa, aí é mais uma coisa para trazer na mala, né? Então eu mandei para a Vânia alguns textos que eu gostaria de ler com vocês e fiz umas observações que eu queria falar antes a respeito, né? Da gente ver os textos, para vocês verem, para vocês sentirem a linguagem do Monteiro Lobato, não só o conteúdo, mas a linguagem. Então eu separei uma citação do Antônio Cândido em 1956, que está na biografia do Monteiro Lobato, que é do Edgar Cavalheiro, também em 2 volumes, é de 1956. O Antônio Cândido, professor da USP, né, tão reverenciado por todos nós. Ler este livro para compreender o senhor Monteiro Lobato, no dinamismo da sua vida literária, homem complexo e instável, muito moderno para ser passadista, muito ligado à tradição literária para ser moderno. Muito Antônio Cândido isso, né? Ponto de encontro de 2 épocas e 2 mentalidades. Símbolo de transição de nossa literatura, exemplo de labor intelectual e de consciência literária. Isso são palavras do Antônio Cândido. Bom, e tem uma citação que eu não trouxe, porque é muito pequenininha, que eu não coloquei aí, é muito pequenininha, eu escrevi aqui, que eu acho fantástica, que está na Barca de Gleire. Ele diz o seguinte, Monteiro Lobato: acho a língua uma coisa muito... E como nós temos a mesma língua, né? Embora o português do Brasil, o português de Portugal, mas é a língua portuguesa, né? Com as suas características culturais em cada país, ele diz alguma coisa que eu acho que define muito bem. Acho a língua uma coisa muito séria, como se fosse a nossa mãe mental. Eu acho que são poucas palavras, mas definem muito bem o que é exatamente essa consciência da língua materna, que eu acho que todos os usuários e falantes da língua devem ter, professores ou não, né? É o falante, é o usuário, né? A preocupação com a sua língua materna, com o que ela representa, o que ela... aí eu me lembro sempre do Caetano, o que pode, o que quer, né? Esta língua, numa das suas músicas, porque realmente é alguma coisa que eu acho que a gente tem que pensar e tem que preservar de todos os jeitos, de todos os ataques possíveis, né, a ela. Bom, o Monteiro Lobato, na sua obra, eu coloquei só umas coisinhas aqui, antes da gente ver, ele busca a palavra exata e a propriedade de expressão. Ele diz que não adianta nada, um texto hermético, um texto empolado, um texto erudito, se não atinge, se não há propriedade de expressão. Ele, inclusive, ele usa um termo que ele usa na Barca de Gleire, ele usa um termo que ele usa para o Visconde de Sabugosa na literatura infantil, que às vezes o Visconde de Sabugosa cai atrás da estante e fica embolorado. E ele diz que um texto cheio de preciosismos, cheios de hermetismo, né? E aí ele não está falando só para criança, ele está falando texto para qualquer tipo de leitor. Ele é um texto embolorado, que não vai atingir o que efetivamente deveria ser atingido, que é a compreensão, que é a crítica, que é exatamente o que o leitor busca num texto, né? O Monteiro Lobato, isso eu já falei, faz uma verdadeira revolução na linguagem, na pontuação. Para o Monteiro Lobato, a pontuação não é ponto de interrogação, vou fazer uma pergunta, ponto final. Não, a pontuação é alguma coisa que faz parte
do texto com expressividade. A pontuação atua junto com os seus personagens e modifica o texto, modifica o conteúdo, né? Transformando aquilo. Então, a pontuação não é simplesmente um item gramatical. Ela efetivamente ela tem uma função muito maior, né? Vide José Saramago, né? A gente não precisa ir muito longe para a gente saber disso muito bem, né? Bom, outra coisa da sintaxe inovadora também, com os elementos brasileiros. Os elementos brasileiros que eu digo aqui não são os elementos apenas de ordem do conteúdo, do tema. Elementos brasileiros no sentido, né, e aí aquela revolução de temas e linguagem do que havia para a criança, dos brasileirismos que ele coloca, regionalismo, brasileirismo que ele coloca na sua obra, né? Ele diz o seguinte: saber português não é conhecer por miúdo os bastidores da gramática. Isso aí também eu acho que é alguma coisa para a gente pensar, porque a gramática ela é muito mais, ela ultrapassa a gramática de uma língua, né? Uma nomenclatura, a regra, a norma, né? A gramática ela está exatamente em todos os textos, porque a gramática ela estrutura o texto, né? Tanto a morfologia, quanto a sintaxe, como a semântica, quanto a fonética, fonologia, os sons, tudo isso compõe o texto para que o texto se mostre, se concretize como a gente o lê. Então, se a gente lê essa, a gente vai ver, e eu aprendi a gostar muito, uma vez eu dei um curso na pós-graduação sobre essa e Machado de Assis, né? Os dois realistas, assim, que se a gente pode chamá-los. Então, e aquele livro que quem gosta do essa tem que ler, do Guerra da Cal, né? Língua e linguagem, do Essa de Queiroz, onde ele dá uma lição do que a adjetivação pode contribuir para que o texto, enfim, para ter aquele resultado que tem. Então, está falando em adjetivo, está falando em gramática, mas ele ultrapassa o sentido gramatical, porque ele coloca a gramática a serviço, né, da língua, a serviço da expressividade linguística, a serviço de uma elaboração da linguagem, de uma potencialização da palavra, que é exatamente, para mim, a definição maior de literatura que eu vejo como professor de língua também, né, é que a literatura é a palavra potencializada, né? Ela tem uma outra vertente, né? Não é só aquela vertente denotativa, e aí ela se potencializa. Bom, em 1904, numa das primeiras cartas, ele diz o seguinte: tentei arrancar de mim o carnegão da literatura. Impossível. Vejam, carnegão é alguma coisa forte, alguma coisa que incomoda, alguma coisa, né, que traz ali um sofrimento. Então, tentei arrancar de mim o carnegão da literatura. Impossível. Não sei se essa palavra é usada em Portugal. Não sei. Carnegão é quando uma espinha, um tumor, fica um inchaço, né, com pus. Do tumor. Fica uma tumoração, né? Então, quando a gente quer fazer com que aquilo vá melhorar, vai resolver, mesmo, né? tem que arrancar o carnegão. Senão aquilo vai se transformando e vai adquirindo uma dimensão enorme, muitas vezes infeccionando e causando até a morte. Quisto, mas acho que nem todo quisto. Não, nem todo quisto tem pus. A expressão é o mesmo furúnculo. Nós falamos furúnculo. E quando queremos extrair esse carnegão é a mesma coisa que retirar esse raiz, como se fosse a mesma coisa que furúnculo. Porque isso é uma coisa que pode causar morte. Sim. Se deixar, ele vai infeccionar de tal maneira
eu acho que para mim o que ele quer dizer é que aquilo é dolorido, é muito dolorido, né? Então, uma das outras coisas que o Lobato diz é que a literatura tem que estar incluída no dia a dia e não como manifestação à parte do indivíduo. Isso também é muito interessante, né? Porque há uma tendência, né, de elitização da literatura, que só os literatos ou só os eruditos é que podem entender a literatura, ou que a literatura é sempre num patamar acima do que o cidadão comum pode entender, né? Então ele sempre está dizendo isso, que a literatura está incluída no dia a dia. E que a literatura, isso aqui também é muito interessante, eu resumi isso aqui, porque esse texto era maior do que esse que eu trouxe aí. Literatura é como carpintaria, eu acho isso fantástico, essa definição, porque carpintaria é mesmo uma questão de prumo, de equilíbrio, de esquadria, não é? E isso não quer dizer absolutamente uma questão de alguma coisa arrumada excessivamente que possa trazer alguma ideia, né, de que aquilo é mecânico. Não é nesse sentido, é de alguma coisa equilibrada. Ele sempre diz que ela tem que ser, como é a linguagem, tem que ser embrulhada, não em panos sujos. Quer dizer, não pode ser escrita de uma maneira desleixada, né? Tem que haver uma preocupação com a linguagem. E para terminar, antes da gente ver os textos, né? Eu gostaria que vocês comentassem os textos. Ele diz que há um incômodo com a distância entre os brasileiros cultos e as coisas da terra. Isso ele diz começou a dizer em 1904, e até hoje isso acontece, pelo menos lá no Brasil acontece isso, né? Que há muitas pessoas que acham que, por exemplo, o homem do campo, alguém que lida com agricultura, com as coisas da terra, né? Está muito distante do homem culto, porque o agricultor ou o homem da terra, ele lida com alguma coisa concreta, né? Ele realiza, ele mexe com as coisas. E os cultos, os eruditos, né? Eles só pensam, eles não sujam as mãos na terra. Então, hoje acontece muito isso. Eu tenho um exemplo próprio. Uma das minhas pesquisas atuais é sobre educação, ensino da língua materna para a educação de jovens e adultos. Eu não sei como é que vocês falam no ensino de jovens e adultos aqui. Deve ser a mesma coisa. São as pessoas que deixam de estudar e voltam a estudar fora da sua idade, né? Às vezes com 40 anos, com 50 anos, e atualmente muitos adolescentes de 17, 18, porque tiveram que abandonar os estudos por força de ajudar a família, então tiveram que entrar no mercado de trabalho, então se chama EJA lá, Educação de Jovens Adultos. Eu tenho uma doutoranda que está fazendo uma tese de doutorado sobre isso, eu já tenho 5 teses sobre isso também. Essa doutoranda eu acompanho ela num dos cursos noturnos, né? E ela está fazendo uma tese sobre isso. Então, eu percebo muito isso que eu acabei de falar, justamente porque, para muitos da academia, se preocupar com esta modalidade de ensino é alguma coisa menor. Isso existe. E eu sofri isso na própria carne, quando, por ocasião de uma das minhas renovações da pesquisa, né, que geralmente é de 3 em 3 anos, nós temos uma pesquisa de dedicação exclusiva chamada Pró-Ciência lá. Então, nós fazemos relatórios toda de 3 em 3 anos, é uma loucura,
não só o relatório, mas todos os últimos 5 anos, com prova de efetiva, não basta mostrar currículo. É muito trabalhoso, o projeto tem que ser refeito, enfim. E são pessoas de fora que julgam. E a gente não sabe. Teve um ano que um me deu 10, outro me deu 5. Se eu não tivesse o currículo que eu tenho, eu teria perdido aquela bolsa. E a alegação do 5 era exatamente essa. Que a pesquisadora não trata de assuntos relevantes. Foi isso que foi escrito. Então, para vocês verem aí as duas facetas da situação, que realmente é muito complicado, né? E há um preconceito, agora está melhorando, mas há um preconceito muito grande quanto a essa questão da educação de jovens e adultos por conta do tipo de público, porque o tipo de público são trabalhadores de obra, são operários, são empregadas domésticas, cabeleireiros, porteiros, né, que estudam de 7 às 10 da noite depois de um dia de trabalho daqueles, né? Então, isso tem muito a ver com isso aqui que ele fala, né? Incômodo com a distância entre os brasileiros cultos e as coisas da terra. E, normalmente, esse público são do norte e nordeste, principalmente o nordeste, que vem para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. E aí, a grande maioria é de gente que vem do nordeste. Querida Tereza, eu só posso te dar mais 10 minutos. Tá bom, tudo bem. Então vamos lá. Os textos nós temos, você escolhe os melhores. Eu vou. E mesmo assim deixar eu começo a quem falar. Quiser fazer alguma pergunta. Eu começo a falar, porque esse tema para mim realmente. Mas eu não posso obrigar as pessoas a ficarem para além do seu horário. Tudo bem. Então vamos lá. Olha só. Vocês têm os textos aí. Deixa eu ver primeiro. Faz o que você prefere. Esse primeiro, vamos pular aí alguma coisa. Vamos começar com logo o primeiro, que fala em Camões. Eu escolhi alguns da literatura portuguesa justamente pelo público, né, daqui agora. Ando atracado, percebam a linguagem, como é que ele fala, a forma sarcástica, às vezes, irônica e totalmente sem censura com que ele aborda os temas. Ando atracado com as obras completas de Camões e volta e meia fisgo belezinhas. Não prefiro a poesia antiga à moderna, mas acho na antiga um sabor mais amável. Qualquer coisa, como o cheiro dos velhos casarões de fazenda, que a caseira abre para nos receber. A cor e o sabor da poesia moderna são mais ricos de torturas. Tem mais pensamento, denotam mais matéria cinzenta no cérebro humano, e isso nos agrada. A nós, complicados homens de agora. A antiga dá a ideia de pés em sandálias. Veja esses versos. Se curar não se procura uma coisa destas tais, vem depois a crescer mais. Camões está cheio de mimos assim. Pena que seja mais cheio ainda de sensaborias e versos que nada dizem. Endechas, né? Glosas, vilancitos, etc. Bom, a ortografia, tá na ortografia, porque eu tirei do meu texto, ainda era ortografia antiga, tá? E é bom, a gente não fala de ortografia aqui em Portugal, eu sei, né? Então eu não vou entrar neste tema para não ter problema nenhum quanto a isso. Vamos lá. Aí embaixo, estou lendo Dom Casmurro. Já notaste como o machado de Esaú e Jacó, pelo fato de muito requintar o seu modus, prejudicou a obra e obscureceu-a? Machado tem 3 frases, uma romântica, Helena e a Garcia, insignificante, como o que mais o seja, ilegível, outra a fase do óptimum absoluto, onde surge a sua maneira famosa, Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas, e outra, a última, começada com Esaú e Jacó, em que sua maneira passa além de ótimo e entra a degenerar. Vocês vejam que ele não deixa pedra sobre pedra, né? Aí fala da relíquia, a gente pula. Aqui, segundo tomo, na segunda folha, confundes bastante, bobamente, 2 coisas. Clássicos da segunda folha. Para nós, porque eu tive que apertar para ela apertou. Papel. Então
Na primeira Na folha primeira, mesmo. segundo tomo. Confundes bobamente duas coisas, clássicos e Camilo. Camilo não é clássico, olha só, no sentido gramaticoide do termo. E para afundarmos os dois no mar do classicismo, nunca te convidaria eu, porque os aborreço sobre todas as coisas. Convidei-te para o passeio através de Camilo como remédio contra o estilo redondo dos jornais, que somos forçados a ingerir todos os dias. Camilo é o laxante, faz que eliminemos a redondeza, é a água limpa onde nos lavamos dos solecismos, das frouxidões do dizer do noticiário. Também nos lavamos da adjetivação de homens copados como Coelho Neto. Camilo é lixívia contra todas as gafeiras. E além desse papel de potassa cáustica, ele nos dá essa coisa linda chamada topete. Camilo nos desabusa, como aos seminaristas tímidos um companheiro desbocado. Ensinamos a liberdade de dizer fora de qualquer forma. Cada vez que mergulho em Camilo, saio de lá adiante mais eu mesmo, mais topetudo. E aí ele fala de Alexandre Herculano, de Essa de Queiroz, depois vocês, por favor, leiam. Agora, na outra folha... Peraí. Fica difícil escolher. Volta ao primeiro tomo, não é? Primeiro tomo, vamos ler esse texto aqui. Tua carta é um atestado da tua doença, literatura errada. Julgas que para ser um homem de letras vitorioso faz-se mistério uma obsessão constante, uma consciente martelação na mesma ideia, e a mim a coisa me parece diferente. Tenho que o bom é que as aquisições sejam inconscientes num processo de sedimentação geológica. Observem as metáforas, como ele, em todos os momentos, as comparações, as metáforas são coisas da terra, do dia a dia, não são metáforas, né, muito elaboradas, nem as metáforas muito difíceis até da gente entender. Qualquer coisa que cresça por si, como a árvore apenas arrastada por aquilo que Aristóteles chamava entelequia, e que você é o rangelismo e em mim o lobatismo. Rangelismo do Rangel, lobatismo do Lobato. Deixa-te em paz, homem, não tortures o lobatismo. Deixa-te em paz, homem, não tortures assim o teu pobre cérebro. Andas a fazer com ele como os comilões ininteligentes que comem até adoecerem. Esqueça que há literaturas no mundo e viva aí uma vida bem natural. Ande muito a pé ou a cavalo, converse com toda gente, coma sempre, namore caboclinhas nas estradas, vá aos serões do senhor Cury, arrote, e quando dormir, ronque. Verás que a boa é a vida sem literatura. E também verás como fica boa a literatura quando o corpo está contente. Aí a gente pula, e no conto, que eu disse para vocês que ele era muito importante, começa com Sou partidário do conto. Vê aí, Vânia. Página 3, na página 3. Página 3. Sou partidário do conto, que é como soneto na poesia, mas quero contos como os de Maupassant ou Kipling. Contos concentrados em que haja drama ou que deixem entrever dramas. Contos com perspectivas, contos que façam o leiteiro interromper a leitura e olhar para uma mosca invisível com olhos grandes parados. Contos estopins, deflagradores das coisas, das ideias, das imagens, dos desejos, de tudo quanto existe informe e sem expressão dentro do leitor. E conto que ele possa resumir e contar a um amigo e que interesse a esse amigo. Conto no sentido de contar mesmo, né? E aqui, porque eu queria que vocês realmente perguntassem alguma coisa para terminar. Lá no final, onde é que está o Aquele é ótimo, esse aqui tem uma composição em livro absolutamente original, Redações de Narizinho. Aonde? Eu botei justamente os que eu acho ótimos, mas aí a gente Porque tem que aí pular. ele fala da sua Onde literatura infantil. Onde é que Nós é? está na página 3. É um parágrafo que começa com Tenho em composição um livro absolutamente original. Está aqui, peraí.
Para esse númerozinho. É um parágrafo que começa com tenho. Tenho. Confundes. Tenho lido Camilo. Não, mais para frente. Mais pra cá, né? São 3 parágrafos abaixo do sul partidário do ponto. Tá? 3 parágrafos abaixo. Tá, então é aqui. É o quarto. É onde começa o Malazarte? Depois disso, logo 2 abaixo. Estou a examinar os contos de Grimm. Tenho em composição um livro... Tá, já vi. Tenho em composição um livro absolutamente original. Foi o primeiro livro infantil de Monteiro Lobato que realmente deflagrou toda a importância que ele tem como fundador da literatura infantil brasileira. Consolidação num volume grande dessas aventuras que tem publicado por partes, com melhorias, aumentos e unificações num todo harmônico. 300 páginas em corpo 10, livro para ler, não para ver, como esse de papel grosso, e mais desenhos do que texto. Estou gostando tanto que brigarei com quem não gostar. Estupendo, Rangel. E aí vai. Aventuras do meu pessoalzinho lá no céu, de astro em astro, na Via Láctea, no anel de Saturno, e a pobre da tia Anastácia metida no embrulho, levada sem que ela o perceba. A conversa da preta, isso aí já é motivo de dizerem que ele é racista também. A conversa da preta com Kepler e Newton, encontrados por lá medindo com a trena certas distâncias astronômicas para confundir Alberto Einstein. E assim vai. E aí? E que estilo, Rangel? Aprendi nele mais que em todos os nossos franceses. O estilo de Flaubert é estilo de taturana. Taturana é um inseto. Bicho cabeludo. Bicho cabeludo. Tanto é que diziam que as lagarta de fogo. Sobrancelhas do Monteiro Lobato eram 2 taturanas aqui. Porque ele tem as sobrancelhas muito grossas. É bem aqui, então era sobrancelha de taturana. O estilo de Flaubert é estilo de taturana, vai indo até o fim. O de Nietzsche nunca se arrasta, voa de pulo em pulo, e chispa relâmpagos, e chia, urra, insulta. É a mais prodigiosa irregularidade artística. Quando leio Nietzsche, sinto ódio contra Flaubert. O impecável, Nietzsche é o grande pecador. Estilos. Eu só conheço uma centena na literatura universal. E entre nós, só o do Machadão. Machado, né? E por aí vai. Aí depois fala em Camilo novamente. E é isso. E por aí vai. Agora, eu acho que dá... Aberta a pergunta.